Fala galera do Xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui que vai nos conceder uma entrevista. É simplesmente o campeão brasileiro absoluto 2018, o mestre internacional Roberto Molina. Inicialmente, mestre, eu queria te parabenizar por essa vitória aí desse grande torneio e quais são as suas palavras aí após ganhar esse grande campeonato? Primeiramente, boa noite aí, pessoal aí. Aqui é noite, né? Pelo menos. Não sei que horas que o pessoal vai ver. É, não, primeira coisa foi um sonho realizado, que parece que eu ainda nem acordei, né? E acho que tem que me beliscar ainda para ver se eu estou acordado ou sonhando. E uma coisa também que é muito importante é fazer uns agradecimentos, né? Porque às vezes, tudo bem, teve tanta briga lá para eu jogar o campeonato e tal. Aí às vezes dá vontade de falar um monte de coisa, mas eu acho que o mais importante nessa hora, além de comemorar, que eu já comemorei bastante nesse final de semana, com a família, amigos, acho que é agradecer, né? Primeiramente agradecer a Deus e a minha família e aos amigos. Eu não vou especificar nenhum nome aqui agora para não fazer nenhuma injustiça, esquecer, Sim, porque sim. muita gente mandou mensagem, eu acho que foi o acompanhamento em campeonato assim que eu mais recebi energia positiva, assim, de longe, de longe. Já joguei outros campeonatos que me mandaram força e tal, boa sorte. Mas esse foi especial, né? Mas esse bateu o recorde. Chegou uma hora que eu achei que meu celular até ia travar, assim, de tanta mensagem. Inclusive nos momentos difíceis, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, é fácil e tal, depois que acabou e tal, ir lá e parabenizar, mas teve mensagens importantes em momentos difíceis durante o torneio e tal, em alguns momentos específicos, mas aí acho que o mais importante é agradecer pela torcida aí de todos, famílias e amigos que foram cruciais. Eu acredito muito nesse a energia positiva, eu acho que realmente fez a diferença, né? E, enfim, é isso aí. Pois é, pra quem não sabe, gente, o Roberto Molina ele passou 2 anos aqui no Acre dando aulas todos os dias. Então, assim, o pessoal do Acre aqui tem um carinho muito especial por ele. A gente acompanhou aqui no grupo do WhatsApp, nas nossas conversas, quando a gente se reunia e sempre torcendo por ele. E foi assim, foi uma energia muito positiva que a gente do grupo estava passando para ele. Assim, foi realmente única essa interação que a gente teve. E assim, eu queria agora a questão delicada, como é que foi o caminho para você conseguir jogar esse campeonato? A gente acompanhando pelas redes sociais aí teve vários desenrolares, né? Primeira coisa foi quando eu ainda estava. Na verdade, só uma pequena correção, eu trabalhei no Acre de julho de 2017 até dezembro de 2018. Então, arredondando um ano e meio, né? Um Mas ano e tudo meio, bem, né? Ah, tá. mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. É, Mais ou menos em outubro do ano passado, eu tive a ideia de jogar a semifinal do Brasileiro 2. Já que eu estava morando no Acre, eu estava com a UF na CBX por São Paulo. Se não me engano, São Paulo ou Santa Catarina? Uma das duas. Porque sempre ou eu estou para São Paulo ou Santa Catarina, depende de jogos de equipes nesses estados. Acho que era São Paulo. Aí eu pensei, bem, estou morando no Acre, e até mesmo com gratidão ao pessoal do Acre, ao povo do Acre, né? Mudar a minha UF e representar o Acre na semifinal 2, que é região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aí, beleza, aí chequei no regulamento e tal, li os regulamentos todos de troca de UF, regulamento dos torneios e mais uns outros lá que nem precisava ter lido, mas eu li. E vi que não tinha nenhum problema de eu trocar o F em outubro. O campeonato seria 1º a 4 de novembro. Então, tipo assim, eu troquei mais ou menos dia 7, se não me engano, de outubro, um pouco antes talvez. Aí eu li os regulamentos e falei, não tem nenhum problema para trocar o F, né? Beleza, aí troquei o F, mandei e-mail para o organizador, falei, olha, tá tudo bem de eu jogar nessa questão? Ele falou que sim, tal, tal, tal. Aí ficou faltando praticamente só, digamos assim, o aval da CBX, né? Tipo, a CBX trocar meu F, eu ainda questionei se estava tudo certo. E aí, para minha surpresa, inclusive eu estava tão confiante que eu li os regulamentos e tal, falei, não tem nenhum problema, comprei a passagem também. Para não perder tempo, preço de passagem, essas coisas. Aí eu, inesperadamente, para minha surpresa, recebo resposta no e-mail da CBX
inicialmente, meio até amistoso, que eu não poderia jogar, por causa que eu estava trocando meio que em cima da hora. Eu falei, não, mas peraí, onde é que está esse regulamento que fala que eu troquei em cima da hora, né? Aham. Se existe regulamento, então me dá um print aí, me mostra, esfrega na minha cara aí, que aí beleza. Aí não fizeram isso em nenhum momento. Aí troca e-mail aqui, troca e-mail dali, a conversa inclusive foi ficando até um pouco mais ríspida, tanto do meu lado quanto deles. E só para você ter ideia, chegaram alguém que responde e-mail da CBX, eu tenho forte suspeita de quem é, mas é melhor não citar aqui. A pessoa chegou ao ponto de mudar de assunto abruptamente e vim questionar férias minhas no Acre e tal, que eu joguei tal torneio em determinada data, tentando intimidar, né? E que se eu não parasse com as... É exatamente essas palavras, se eu não parasse com as bravatas, até então nem sabia o que significava essa palavra, né? Mas então, eu não sou muito estudioso da língua portuguesa, até sou curioso só. Aí, sou mais da área das exatas, então por isso que eu não conhecia essa palavra. Aí veio com essa tentativa de intimidação, eu já deixei bem claro no e-mail, respondeu grosso, eu respondi mais grosso ainda, eu falei, olha, o assunto aqui é semifinal 2 e essa tentativa de intimidação não vai dar em nada, a não ser vai dar só processo, que é o que eu estou fazendo, inclusive já, né? Estou com danos morais e materiais contra a CBX, principalmente por causa dessa tentativa de intimidação, que é crime, inclusive. Está previsto na lei. Se você intimidar alguém, ainda mais sendo um órgão que atende ao público, você pode responder por crime. É isso que eu tô tá na ação que ou já está rolando ou vai rolar muito em breve. Eu tenho que ver com a minha advogada ali como é que tá. Enfim, aí teve essas brigas e eu deixei bem claro, ó, eu quero conversar aqui sobre a semifinal 2 e minha situação para jogar. Se você quiser vir com o papo, questionar minhas férias e tal, vai no Ministério Público do Acre e conversa lá. Não tem nenhum problema, não estou devendo nada para ninguém, fiz tudo corretamente, sempre. Enfim, e qualquer torneio que eu joguei, ou férias, foi tudo sempre com a aval da chefia, então estou tranquilo, sempre dormi tranquilo em relação a isso. Não tinha nada a ver com o assunto, né? As suas férias aqui... e além do mais, tem isso, né? Tipo... Não tinha nada, simplesmente nada a ver. Nada. Fora de contexto. Exatamente, Mesmo que você tá falando, sei lá, de futebol e o cara quer falar, sei lá, do nada de religião. Não tinha nada a ver. Beleza, aí enfim, aí eu ainda voltei a questionar, olha, eu quero que me prova no regulamento da entidade essa tal regra aí. Claro que eu não sou bobo, eu salvei todos os regulamentos antes, né? Porque para a entidade alterar é um clique, né? Então salvei tudo, printei tudo e tal, os e-mails tudo salvos, arquivados, então, porque aqui não tem ninguém bobo, né? E aí eles simplesmente pararam de responder. E aí, mais ou menos há 10 dias do torneio, acho que eu sei a data certinha até, 22 de outubro de 2018, eles emitiram um comunicado na CBX, não dizendo diretamente a mim, mas basicamente a minha situação, que eu poderia jogar o torneio, mas sem concorrer à vaga. Obviamente isso faz sentido algum, né? Para que eu vou sair do Acre e ir para Manaus jogar um campeonato apenas por prêmio, que era aproximadamente R$ 1.200 o primeiro lugar? Tipo, só de gasto eu estou gastando isso, entende? Óbvio que eu estou indo pela vaga, né? Tipo, sei lá, acho que meus gastos na viagem devem ter empatado com o prêmio do primeiro lugar. Então, obviamente, eu não estava indo pela grana. Falei, não, mas tranquilo, isso aí a gente resolve na justiça. Joguei o campeonato, ganhei, fiz 6 em 7 e, como eu esperava já, não saiu meu nome como classificado. Tipo, só pra você ter ideia, teve uma reportagem da Globo lá que nem me citou assim, tipo, na hora que foi citar os classificados. Nem citou que eu ganhei o campeonato e tal, né? Mas tudo bem, isso aí eu não esquentei cabeça não. Até mesmo porque a organização local não tinha nada a ver com a história, né? Tipo, eles ficaram meio que no fogo cruzado, né? Sim. Eu não quis culpar ninguém, porque eles tentaram fazer o torneio, e eu deixei também bem claro para eles que minha briga ia ser na justiça com a CBX, e não com eles. O pessoal lá super hospitaleiro e tal. Aí tal, né? Depois que voltou o campeonato, claramente já não tinha mais meio de comunicação com a CBX, eles não respondem mais nenhum e-mail, né?
Acho que o último e-mail que eu recebi foi hoje sobre o pagamento da final ali, que até agora também não recebi. Já o torneio acabou dia 7, hoje é dia 13, né? Mas isso é um outro assunto. Eu vou esperar amanhã. Se amanhã não tiver caído, aí eu faço até algum esclarecimento sobre esse assunto. Foi o último e-mail que eu recebi da CBX foi hoje, desde outubro. E o e-mail, né? Porque eles meio que foram obrigados a enviar e-mail. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, enfim, aí eu ganhei o campeonato e não estava como classificado, né, oficial. Aí fui, providenciei a questão de eliminar e tal, essas coisas, né? Aí você tem que contratar advogado e tal. Advogada amiga da minha mãe tá me ajudando nisso e tal. E aí, mais ou menos na virada do ano, uma conversa com organizadores local do torneio, né, de Natal, Rio Grande do Norte e tal. O irmão do organizador lá, do árbitro principal, é amigo meu de longa data, o mestre internacional Iaque Macedo. Ajeitou a conversa e tal. E meio que, pelo menos para diminuir o prejuízo, iriam me colocar na vaga como convidado. Convidado do organizador. Da organização curiosamente, lá, né? Convidado da CBX. Da CBX? Essa vaga. Ah, sim. Tem os dois, né? O local foi o IAC, né? E aí da CBX fui eu. Tipo, falei, beleza, eu vou aceitar e tal, tranquilo, né? Eu aceitei a conversa e tal, mas ainda assim no meu coração não estava satisfeito isso aí, porque eu queria ir todo instante como classificado oficial, tipo, Sim. não faz sentido, né? Enfim. Aí, tal, aproximando do torneio e tal, providência liminar e tal. E nada do meu nome ser trocado como classificado e tal. E aí, inclusive, no dia do torneio, assim, tipo, o torneio começou dia 29. A liminar já tinha sido, como é que fala? Impressa, não, esqueci o termo agora jurídico. Emitida, assim, tipo, aceita pelo juiz dia 25, se não me engano, de janeiro, e o torneio começava dia 29. Eu acho que teve algum imprevisto que o oficial de justiça não chegou a encontrar a CBX lá no local, na incrível cidade de Santa Maria de Jetibá, de Espírito Santo, uma cidade minúscula para uma entidade com certa relevância, né? Isso Estranho, é né? uma coisa muito estranha, né? Mas tudo bem. Deveria ser numa capital, na minha opinião, né? Pelo menos Vitória, Espírito Santo, né? Porque lá é um mistério, né? Mas enfim, enfim, basicamente eles ficaram descobrindo a liminar no dia 29 mesmo, que é o dia do torneio. Mais ou menos às 10 horas da manhã eu levei a liminar para eles, acho que meio-dia, sei lá. O torneio começava a jogar assim, 2 horas da tarde. E aí, mas antes disso, eu fui até numas delegacias para me informar qual era o procedimento, porque a minha advogada tinha me orientado que se a liminar não fosse respeitada, tinha que chamar a polícia. Porque quando a liminar de... Isso é questão justiça, né? Não é nem mais, né, a minha conversa, é questão jurídica. Se desrespeita-se uma liminar, você tem direito a chamar a polícia. Certo. Aí, só para você ter ideia, o estresse foi no dia, tipo, a partida contra o Vitor Firmo começava 2 horas, as oitavas de final, né? E 10 horas da manhã eu tendo que ir na delegacia, né? Tipo, fui em 3 delegacias, que eu fui em uma, falaram que era ali. Né? Exatamente. Fui em uma, falaram que não era ali, aí me mandaram em outra, não era. Aí na terceira tentativa, eu achei um delegado que me explicou o caso, ele me explicou todo o procedimento e tal. Aí falou, você volta lá no torneio, tenta resolver tudo, se não der, aí sim você chama a polícia. Aí, tipo assim, aí eu fui lá, tentei resolver de novo, porque não fizeram as trocas, até hoje não fizeram, inclusive. E aí, assim, na hora que eu ia chamar a polícia, os organizadores locais foram conversar comigo. O Darcy Lima, que é o presidente da entidade, que inclusive jogou o torneio, também eu acho meio errado, né? Bem estranho, né? Você ser presidente de uma entidade e jogar o Campeonato Brasileiro. Tipo, imagine só, conflito de interesse. Eu pelo menos, se eu fosse presidente de uma entidade, eu jamais jogaria o Campeonato Nacional. Opinião minha, pelo menos. Ilógico. Meio ilógico, assim. Mas cada um faz o que quer da vida, né? Ele pelo menos jogou como classificado regional sudeste, eu acho. Que ele nem jogou, na verdade, né? O regional sul, ele meio que pegou a vaga. Essa parte eu não tô sabendo. Mas isso aí já é outra conversa. Enfim. Aí, voltando, ele em nenhum momento eu querendo falar, eu quero entregar liminar na mão aqui do presidente, quero falar com ele, e ele não teve coragem de falar comigo. Obviamente ele sabia de todo o ocorrido,
via telefone ou WhatsApp, mas não teve coragem de falar. Ele é muito corajoso assim nos e-mails e tal, né? Sempre com palavras meio ríspidas, mas ao vivo, pelo visto, ele fugiu de mim. Não né? falou com você cara a cara, né? Pelo visto até fugiu no tabuleiro também, né? Perdeu o Crico na semifinal, né? Eu queria jogar com ele em algum momento. Seria extremamente épico, ó, mestre. Mas enfim, jogar contra o Crico, afinal, aproveitando o assunto, foi uma honra também, né? Claro que entre... Você é amigo dele, né, também? Eu torci pro Crico eliminar o Darcy, é óbvio que eu torci, né? Mas se em algum momento do torneio, um outro chaveamento, enfrentasse o Darcy, eu ia jogar com vontade quintuplicada. Assim. Famoso sangue nos olhos, né? Mas aí, voltando ao assunto, aí os organizadores conversaram comigo, olha, não estraga a festa e tal, não sei o quê. Depois você resolve judicialmente, aí eu até... Então tá, depois eu resolvo judicialmente. Enfim, a minha briga, afinal de contas, todo instante sempre foi com a CBX, eu não queria prejudicar os organizadores locais, né? Sei lá, imagina, chegar no Campeonato Brasileiro, polícia, né? Talvez fosse o que juridicamente... Se fosse necessário, né? Se fosse necessário, mas... exatamente. Se resolver de outra forma, como deu, né? Mas eu conversei com os organizadores lá e tal... E aí ficou uma situação um impasse, eu falei, beleza, tá, vamos lá jogar. Aí fui jogar, cheguei com 10 minutos atrás, e aí começou o torneio. Aí quando começou o torneio, procurei focar só no torneio e esquecer dos problemas. Agora que vai rolar a questão judicial, de danos morais, materiais, sobre todo, mais ou menos resumido tudo isso que eu contei, né? Claro que ainda tem mais coisa, eu resumi aqui para não bolar muito o campo. Aí o primeiro match foi contra o Vitor Firmo, né? Foi bem tranquilo, ganhou as duas. Primeira partida teve complicações, assim, me fugiram um pouco do controle. A segunda partida até que eu consegui, numa defesa carioca, uma posição que eu conheço bastante, administrar bem a posição. E ele também tinha que arriscar tudo. Talvez ele arriscou de uma maneira um pouco precipitada em certo momento, aí eu consegui fazer 2-0 e classificar. Contra o Evandro, na primeira partida eu acho que você estava um pouco pior, né, na posição. Não, na verdade a partida com o Evandro, a primeira partida eu estava de pretas, mais uma vez uma Karokan. Saí bem na abertura, assim, numa posição igualada, aí de repente, num cavalo D5, eu não me recordo em qual lance exatamente o número, eu faço, eu poderia dizer, até instante, a capivarada minha do ano, assim, até agora, pelo menos, né? Ainda vai vir outros, possivelmente. Fiz um lance horroroso, um lance que até agora, quando eu lembro, assim, me dá asco, assim. Mas acontece, né? Xadrez é um jogo de erros. Ele também capivarou a dele, né? Depois ele acabou devolvendo. Típico lance que eu tinha que escolher entre perder 1 ou 2 peões, né? E a posição ficava horrível. Aí fiquei posição horrorosa, assim, terrível, completamente perdido posicionalmente, porque não é só perder um peão, a posição ficou um desastre, por causa de um lance, né? Xadrez às vezes é bem matemático, um lance estraga tudo. Mas aí eu fui meio que sobrevivendo por aparelhos e de repente até criei um certo joguinho e no momento lá de apuro de tempo meu e dele, criou complicações que fugiram ao controle dele. Ele chegou a fazer um cavalo F7 lá que... Pois é, eu queria saber como é que foi a sua reação ao cavalo F7. Instantaneamente você viu que era um lance, ou assim, após fazer alguns cálculos que você percebeu que o lance era acho que era perdedor já, né? Ou era quase perdedor. Exatamente. Assim, na hora que complicou a partida, que estava totalmente ganha para ele, eu acho que ele, sei lá, acho que ele me deu excesso de contra-jogo ali. Chegou um momento que até eu analisei depois com o computador, que a posição estava igual já, só para você ter ideia, com 2 peões a menos, só que estava um caos tático ali tão grande que no mínimo eu recuperava um peão e ainda pressão, que nesse momento o jogo psicológico já tinha virado. Eu estava tão otimista que eu já estava até me sentindo melhor. Claro que eu não tenho a visão do computador para entender que ainda estava igual a posição. E eu também notei que o Evandro já estava, assim, tipo, totalmente desiludido da posição. Tipo assim, aquele famoso, o que eu fiz com a posição, né? Estraguei tudo. Mas, na verdade, ainda não era para se desesperar, né? Depois que a gente vê no computador. E aí ele fez uns lances estranhos, meio que deixou umas peças no ar. Esse cavalo F7 foi o
o momento culminante que aí eu ganho matematicamente a posição. Eu vou ganhar uma peça, assim, forçada, assim. Parecia um tático do nada, assim. Na verdade, a posição dele, como eu disse, foi se deteriorando aos poucos. E de repente aparece um ganho de peça e aí a partir daí não deixei escapar, né? Aí fiz esse 1-0 de pretas, né? Que é importante. O GM Evandro, fortíssimo. A Carocan foi bem, não foi nesse campeonato, mestre? Carocan foi bem. Foi 100%, né? Não, 100% não. Ele teve empate com o Diogo. Foi 2,5 e 3. Mas tava ganho também, né? Tava ganho, Contra os dois você empatou, mas tava ganho, né? Melhor. A segunda partida com o Evandro ainda teve emoção. Ele me apertou muito, assim. Posicionalmente, eu tive que ainda achar umas defesas ali mirabolantes. Até senti que em certo momento que eu podia perder a partida, mas aí consegui me defender. E aí no momento que eu tô ganho, mas minha cabeça assim, já estava tanto em o empate, eu tô classificado, né? Uma posição que parece que tem perpétuo, mas na verdade eu tô ganho. Eu ofereci empate, ele aceita porque não fazia sentido ele recusar, porque acho que ele viu que eu tava ganho, né? E eu vi que tava ganho depois que eu ofereci empate. Eu falei, putz, eu ofereci empate, ganha, mas tudo bem. O meu foco era uns 5 pontos de rate só, né? E como é que foi saber que o Fier caiu pro Diogo, né? E aí você ia enfrentar o Diogo e não mais o Fier. Na verdade eu fiquei sabendo durante a partida, né? Durante a partida, né? Eu ainda nesse momento eu não sabia nem se eu ia realmente empatar. Eu tava sofrendo, né, nessa partida. Aí eu olho pro lado, se não me engano, nessa hora a partida ainda estava bem tensa para mim. E eu vejo o Diogo eliminando o Fia, assim, tipo, uma surpresa total para todo mundo, né? E o Diogo jogou bem as duas partidas, né? Jogou bem as duas. Tava inspirado. Aí eu falei, caramba, então tem que garantir, porque o favorito caiu, que eu ia pegar, assim, tipo, se o Fia passa, eu pego o Fia, né? E sim, obviamente ele é favorito seria comigo. Grande pedreira, né? Aí quando o favorito cai, você pensa, puxa, então... claro, com todo respeito ao Diogo, amigo meu, mas eu vi ali uma oportunidade, tipo assim, se eu passasse pelo Evandro ali, que minha partida estava rolando, eu tinha um adversário na semifinal que eu já era favorito de rate. Sim. O que é muito bom num mata-mata, né? Tipo, eu já não era mais o FIA favorito comigo, e sim eu favorito em rate, né? Tô falando em rate. Sim. Contra o Diogo. Eu pensei, poxa, quem sabe essa pode ser uma oportunidade de ouro de chegar lá na final, né? Até então o torneio, minha meta era chegar entre os 4. Já estaria feliz a vida, né? E aí consegui empatar com o Evandro, fui na semifinal com o Diogo, que até então poderia dizer uma espécie de zebra e revelação do torneio, né? Sim, revelação que eliminou o favorito, né? E aí com o Diogo também teve emoção na primeira partida. Eu levei, acho que uma preparação de abertura bem tensa ali, uma posição que fugiu, realmente uma posição que eu não previa, e no momento que tá igual, ele faz um lance que eu fico ganho, assim, do nada, vai de 0-0 a avaliação para totalmente perdido para ele, né? Recebi um presente aí, enfim. Aí na segunda joguei a Carocan, como você citou, empatei numa posição que tinha um ganho de peça até fácil de ver, mas novamente eu entrei focado para pelo menos garantir o empate. Na hora que eu vi uma linha, né? Exatamente. Na hora que eu vi uma linha reta que empatava, eu nem pensei muito. Joguei rápido uma sequência que eu vi que garantia no mínimo um empate para mim. Mas aí depois na máquina eu vi que eu ganhava peça, assim. Mas na máquina é fácil ver que tá ganho, né, mestre? Na máquina é fácil. Tanto que eu coloquei a posição na máquina, até tomei um susto, assim, bispo D2, tô ganho, assim. Em vez de jogar dama toma D1, que é bom, assim, do ponto de vista do meu objetivo ali, né? E aí depois estava na final, né? E aí, como é que você chegou na final, assim, como é que estava o seu pensamento após tantos entrepasses, tanto para jogar o torneio e depois dentro do torneio ali? Como é que você chegou com a sua cabeça estava ali para jogar a final? Como eu disse, nem num sonho muito otimista meu, eu imaginava chegar na final da forma que foi e tal. Inclusive por todo o estresse que rolou, né, antes. Mas uma vez que cheguei na final, eu falei, agora é a chance da vida, né? Tipo, sabe-se lá
Teve até gente que mandou no WhatsApp, amigos meus, falou, olha, aproveita que é a sua chance da vida, sabe-se lá quando é que você vai chegar de novo na final da final, né? Final da final Aham. do Brasileiro. Eu falei, tem razão, a chance de ouro aí tem que aproveitar, né? Uma coisa que eu tentei fazer, não só na final, mas nas fases anteriores, é jogar com uma concentração que eu acho que eu nunca tive na vida, assim. Eu acho que eu consegui não levantar a bunda da cadeira, focar o máximo. Claro, eu tenho esse problema de às vezes ficar mais em pé do que deveria, um pouco hiperativo nesse ponto. Parece um pouco disperso, né? Mas você já me disse uma vez que é o Não, seu jeito mesmo de jogar assim, né? eu fico pensando na posição. Mas dessa vez Aham, eu falei, não quero só ficar pensando na posição, quero estar no tabuleiro em frente, sem levantar da aham. cadeira. Tentei me esforcei o máximo possível para isso, né? E, enfim, aí fui para as 4 partidas pensadas com o Cricor, talvez uma das 4 partidas pensadas mais emocionantes da vida, né? Sem dúvida. Primeira, primeira partida, Você começou um pouco melhor, né? tive minhas chances, eu acho Aí que no cometeu algumas final imprecisões, igualou, assim, igualou, né? eu tive chance para ganhar É. essa partida, eu acho, assim. Tinha um cavalo C4 no final. Tudo bem, na Isso, abertura cavalo C4. Falaram ele muito. Acho que vocês até comentaram depois no final, né? Acho que eles o cavalo abriram um áudio. C4 era Eles abriram um tudo. áudio nesse final e vocês estavam comentando que o cavalo C4 dava mais chances, né? Não era tão Não era fácil, ainda tão claro, ia ter que tão jogar claro de bem ver, no né? final, mas realmente era uma chance prática de vitória. É, e aí, tanto que esse lance até me martelou depois nas partidas seguintes, assim, tipo, eu falei, putz, eu tinha que ter feito aquele cavalo C4, né? E aí a segunda partida foi, acho que a segunda partida, da minha parte, pelo menos, conseguiu superar o cavalo D5 contra o Evandro. Eu consegui fazer uma sequência de planos Foi meio desastrosa, tão né? ruins quanto o cavalo D5 Evandro. É até difícil saber qual partida eu joguei pior, se a segunda com o Crico ou a primeira com o Evandro, né? E nessa o Crico não me deixou escapar, não. Ganhou mesmo, ganhou Ganhou tranquilo, rápido, ganhou né? fácil, assim, rápido. Eu saí até as 11 da partida e falei, opa, antes de ver o que eu errei, que eu já sabia claramente o que eu tinha errado, um monte de coisa, todo o plano de abertura errado, tudo errado. Cedi o centro para ele, me esmagou, enfim. Ele, na verdade, ele precisou de fazer o beabá ali, o feijão com arroz ali, de qualquer livro de estratégia, de como usar o centro e me trucidou ali. Não teve jogo essa partida. E aí meu foco depois disso aí era colocar a cabeça no lugar. Nesse dia, pra você ter ideia, assim que a partida acabou, eu andei acho que mais de 10 quilômetros na praia, assim. Acho que Falei, não você quero, citou no WhatsApp. não quero nem ir pro computador nem nada, não. Quero esfriar a Aham. cabeça, Esfriar a esquecer essa cabeça. partida e pensar na sequência que ainda tinha possibilidade de 2 partidas, né? E aí eu acho que isso foi importante, porque ter mindset após uma derrota da forma que foi, tipo, Foi. Aí você esqueceu a derrota, né? isso, aí E, fui e a pra partida terceira. 3, você de brancas. Acho que você estava inferior nessa partida na 3, né? Você Essa empatou por partida, baixo, né? confesso que foi uma partida que eu tive muitas avaliações erradas. Assim. Em certos momentos eu até Aham, pensava que estava bem, na verdade estava inferior, levemente inferior. E aí, de sim. repente, umas complicações para lá e para cá, e eu caio no final que está igual. E novamente tomei umas decisões totalmente precipitadas, um mau posicionamento de peças no final, meus cavalos ali estavam para ser perdidos. Aham, E aí o Crico me deixou escapar nessa. Ele podia ter acabado o campeonato aí, inclusive, né? Se ele ganha essa sim. daí, já acabava o campeonato. Não ia ter 4 partida. Mas aí, milagrosamente, claro, com um pouco... Ele deixou essa oportunidade acontecer. E eu consigo, milagrosamente, ali era a única chance que eu tinha, um final de Reis que empata matemático, assim. Matemático, né? Aquele final é bem. Assim, Tem que, eu tem que chegar confesso... naquele final sabendo que vai empatar, né? Na Ou, verdade, ou você não confesso que eu vi chegou? que era a única chance que eu tinha. A única chance. Não consegui calcular até o final se realmente. Mas o meu Tinha pouco instinto, tempo no assim, relógio também, com né? pouco tempo no relógio. Tive que tomar decisão no apuro. E minha intuição, né? Meu instinto ali de finais mandava dizer que estava tranquilo ali. E aí, de fato, na hora que chegou no final, eu vi que realmente não tinha como ele passar ali no final. E aí, mas foi mistura de intuição com sorte, ou sei lá qual pode ser o nome disso. E empatei essa daí.
E aí daí, quando empato essa daí, eu falei, opa, E aí, eu como é acho que, aí, como é que ficou a sua cabeça após empatar essa e saber que tem que ganhar de negras do Crico? Não, Que é primeiro bem complicado, agradecer né? muito o empate, né? Porque É, era para perder essa sim. partida. E aí o campeonato teria acabado. Falei, olha, Aham, se tô recebendo de presente aí essa quarta partida, eu tenho que aproveitar com unhas e dentes. Eu sabia que era a partida da vida, né? aham. Eu falei, não, eu acho que inclusive eu tinha uma vitória só de pretas contra o Crico, num outro campeonato, um campeonato por equipes em Santa Catarina. Falei, vou ter que fazer o milagre aqui, fazer a segunda vitória. Eu sei que é muito difícil, é um dos caras melhor preparado de aberturas do Brasil. Falei, É. vou ter que tirar o coelho da cartola aqui. E aí preparei muito, teve gente que me ajudou, que pediu para não ser citado, mas teve gente, amigo meu que me ajudou, que foi muito importante essa ajuda. Inclusive na terceira partida, claro que eu desperdicei, né? Mas tudo bem. E aí, enfim, a partida da vida, né? Até então, nesses estudos e tal, esse dia da terceira partida foi o dia 6, né? O dia 7 eu diria que foi o dia, enxadristicamente falando, o dia mais inspirado da vida, Essa da sua minha vida, partida né? número 4 realmente foi fantástica. Eu acho que eu Partida. tava na UFAC e eu dei uma olhada na posição e você tava com um peão a mais. E É, que, aí, e aí tinha que jogar aquele, acho que era E5 ou G5. E aí ficava não, com dois peões. é 5, é. É 5, Aí né? ficava G e F passado. Aí ficava G e F passados, aí tipo, tava ganho, mas tinha que ter muita precisão, né? E assim você jogou É, de forma não, realmente muito precisa ali pra vencer. eu diria assim, a abertura e o meio jogo até que não teve uma coisa muito fantástica, não, assim, tipo, Aham. Mas o teve uma final, né? falha do Crico ali que me deixou dama tomar H4, mesmo assim a posição é muito unclear ali, e aí cai no final com o pior a mais, que na hora que entra no final eu falei, puxa, eu acho que esse final tem condições de ganhar, mas eu fui aprofundando a análise e vi que era muito mais complicado do que eu tinha pensado. E Eu aí acho que teve uma. uma hora ele obriga a troca de torres, Isso, mais ou menos acho que joga obriga. torre C3, aí troca Torre as torres. C4, Eu torre acho que ele C4, pensava que dava pra segurar a posição com as peças menores, né? Ali. exatamente. Na hora que trocou a torre que eu comecei a ver que o final era muito mais complicado do que eu pensava. Aham. Porque era muito preciso ali, porque os peões, o peão de A Caindo sempre, tava entrando, né? exatamente. O meu peão de A6 sempre estava débil, meus peões Tinha passados nunca que. eram tão fáceis de avançar, mesmo unidos. E aí, a única palavra que E eu aí tenho tinha a um cavalo dizer... C5 ali no final que era bem. Acho que era único. Ou é o Único. cavalo E5 também Exatamente. ganhava. O cavalo C5 era único, né? Não, Pra defender era o cavalo peão. C5 único que o pessoal disse Era aí única, depois, né? Exatamente. Essa partida que inclusive eu ainda estou analisando aqui nos meus estudos aqui, porque é bem complexo. Acho que a única coisa que eu tenho a dizer sobre essa partida é que foi a partida que eu tive mais inspiração assim para jogar. Força sobrenatural aí, a única coisa. Porque eu consegui fazer cálculos aí que eu acho que eu nunca fiz na vida, assim, de calcular lances à frente. Mesmo assim, o pessoal até me perguntou se eu vi aquele dama G7 desde lá de trás. Não, O não vi Rafael o Leitão dama até G7. fez uma brincadeira a live que ele fez, não sei se você sabe, foi porque ele Me perdeu uma disseram. aposta e disse que você não ia ver o Dama G7 lá. O Dama G7 era a única pra vencer, não? Não, disseram que tinha outros lances que ganhavam, Tinha, mas o dama eu vi G7 acho que era o mais direto, pelas assim. minhas análises tinha outros também, mas É assim, o momento fatídico do final é o cavalo C5, que eu consegui ver até mais ou menos cavalo G3 e senti que a posição estava ganha. Só que aí depois, um pouco mais pra frente, na hora que o Crico joga o rei H4, se não me engano, é esse lance? Isso. Que eu tive que encontrar o dama G7. Um pouco antes dele jogar o rei H4, na hora que eu jogo G2, bispo G2, cavalo F4 cheque, aí ele tira o rei para H4, que eu vi o dama G7 aí, mais ou menos aí. Na hora que eu aham. jogo G2, assim, G2 cheque e bispo G2. Até então eu não tinha visto essa linha de dama G7. E na verdade, assim, na hora que eu joguei G2, eu vi o dama G7, mas meio nebuloso, né? Tipo, Aham. quando você vê assim, putz, vai ter um dama G7, mas será que funciona e tal? Aí E foi aí depois seguindo, quando seguindo. afasta o rei, ele não tem mais nenhum cheque que é bom, né, pra E aí na hora que chega o no momento de eu rei. jogar o dama G7, eu pensei ali mais pra conferir, né? Eu falei, Aham. caramba, eu acho que eu tô ganho aqui. Eu acho que acabou, porque eu não vi a defesa pra ele. Tanto que ele jogou Aham. dama E8, ré F2, acabou.
Aí não tem Então, mais cheque, né? então na verdade esse final, que foi um dos finais que eu acho que eu joguei mais inspirado da vida, teve dois momentos fracionados, né? Encontrar o cavalo C5 e aquela sequência até mais ou menos cavalo G3, e depois a sequência que eu tenho que jogar G2 e tal, aí bispo G2 e tal, que eu tenho E que vir aí? até dama G7. Então, foram dois momentos de cálculo com subvariantes e tal, que eu tive que fazer muito exato e com pouco tempo no relógio. Inspiração divina aí, acho que é a única palavra que eu tenho a dizer. Porque realmente não lembro uma partida que eu consegui calcular com tamanha exatidão e tudo dando certo, né? Porque às vezes você até calcula bastante coisa, mas sempre falha uma coisinha, né? Essa daí deu tudo certo. Partida da vida, da minha vida até o momento. Aí, Aí, pode perguntar. aí, e aí, tipo, como é que ficou a sua cabeça depois de vencer essa partida aí de preço? Você ficou muito confiante porque Fiquei. aí a sua confiança foi lá em cima, né? Porque, poxa, venceu de Exatamente. negras, tá indo pro desempate. O Krikor tem aproximadamente 200 pontos de rate a mais no rápido, mas a sua Aham. confiança, ele já tava cabisbaixo, porque um empate garantiu o título pra ele e ele perdeu, né? Exatamente. Não, aí eu acho que é uma questão assim, acho que até o próprio Crico deve saber disso, né? Sei lá, hoje com a cabeça mais tranquila, né? Eu acho que o jogo psicológico aí virou, né? Eu que estava mega pressionado, Aham. entro de brancas ainda, acho que foi importante até esse sorteio, né? Foi Que sorteio me bem antes, ajudou. né? O sorteio logo depois que acabou a pensada. Aí, tipo, sorteou, eu falei, opa, brancas ainda é de primeira. E tipo, eu acho que aí o jogo psicológico virou, né? Claro que ainda não tinha nada ganho, né? Ainda tem Sim. que jogar duas rápidas lá e rápida a quantidade de erros aumenta, né? Porque é menos tempo para pensar. E aí eu melhorei a minha terceira rodada pensada. Eu repeti a mesma linha na teimosia, mas com melhoras que eu tinha feito inclusive após a partida acabar pensada. E aí por sorte, ou sei lá, o termo que queira usar, entrou na preparação que eu tinha feito. Pois é assim, o Krikor entrar na mesma linha, assim. Você acha que foi sei lá, um erro dele? Porque parece que ele não analisou profundamente a ponto de saber alguma outra linha que você Pode poderia ser, jogar, né? exatamente. Pode ter sido, talvez ele Aquele achou. E5 dele depois de cavalo E4 Não sei se não é é o o melhor, melhor. né? Pode ser, talvez bispo T7 é melhor. Talvez ele Aham. ficou tão confiante da terceira partida, ele de pretas, né, a Ragozin, Porque que ele depois de pensou que Rock podia o E5 repetir. funciona bem, né? Depois de Exatamente, Rock foi o mas que você jogou na outra, eu fiz uma funcionava bem. melhora, né? Eu fiz uma Isso. melhora e aí eu não sei, né? Talvez ele não aprofundou tanto na posição. Eu sei que eu aprofundei bastante nessa posição e dei sorte de entrar aí nessa melhoria. Aí consegui ganhar bem a primeira Aí rodada rápida. ganhou bem tranquilo, né? A É, primeira. Aí na aí segunda ele foi de brancas, né? sim, aí, Aí ele aí entrou com um gambito benco de brancas com tempo invertido, a mais, né? exatamente, Ficou surpreso com a abertura dele, não? Não, na verdade, eu até esperava que ele podia fazer isso. Eu Podia, imaginava que né? ele tinha que ir pro tudo ou nada. Isso estava no meu rol de. Que a gente prevê, a gente tenta prever muitas possibilidades. Essa é uma das que eu Aham, previa. Claro que eu não tinha certeza exatamente quem ia entrar nisso, mas tinha estudado já esse cenário. aham. Inclusive para jogar na quarta partida, pensada. Então eu usei os estudos que eu fiz da quarta. Só que nessa daí eu tinha que controlar não só o ímpeto do meu adversário de empatar o match, quanto também meu mindset aí, né? Tipo, nada de oba-oba. Eu sabia que tinha que jogar duríssimo. Essa partida, E inclusive, foi um empate bem sofrido, né? eu cheguei a estar perdido nessa partida. Chegou, é. Apesar de que é um perdido muito complexo, assim. As linhas de vitória dele não são nada muito claros, assim, igual Em das alguns outras. momentos faltou um pouco de precisão ali na hora, acho que ele tinha que tomar o peão lá de B7, eu acho que de cavalo e não de torre. Ele tinha mais chances de. Mas eu acho que ele ainda assim, mesmo depois disso, ele teve outras chances Outras chances. de ganhar a partida. Nada muito ainda matemático, mas Sim. ele chegou em determinado momento a estar com 2 peões a mais, mas com confusão tática, né? Mas eu sabia que essa confusão tática, que faz parte do ritmo rápido, né? Já estava, nesse Aham. momento, ele estava apurado. E eu falei, bem, tem que complicar aqui taticamente e usar a pressão do tempo. E deu certo. Ele meio que devolveu um peão, né? Talvez num erro de cálculo ali no Com apuro. bispo Isso por no C6, C6, né?
E aí depois com o peão à mesa eu falei, olha, agora vou ter que E aí lutar. qual foi o momento ali que você viu que estava empatada a posição? Depois que troca as amas, eu não vi que estava matematicamente empatada. Claro que não tem como decretar empate ali, óbvio que não. Aham. Nem o Carlsen eu acho que pode afirmar que ali é empate. Mas eu já senti que o pior tinha passado. E aí, Sim. depois eu foquei em trocar as torres. E depois que troca as torres, eu já fiquei muito tranquilo. Também, porque pode sacrificar no final ali, pode É, ficar com mas um mesmo assim risco, né? exatamente. Mas mesmo assim é aquele tranquilo que a gente tem que ter controle mental, né? Para não Sim. relaxar, né? Mantive o mais atento possível e consegui empatar ali. Até que depois que troca as torres, até sem muita dificuldade, porque eu acho que a posição fica meio morta. Aham. Talvez o Carlsen me ganhe essa posição aí de outros jogadores, mas o Crico estava apurado ali também. Enfim, aí realizei um Aí vocês sonho da jogaram ali vida, né? os 87 lances. Foi bastante ali. E aí, como é que foi seu pensamento ali depois que acabou a partida e Ah, depois que. eu lembro que você colocou a mão no rosto assim, aí ficou um Ah, tempo ali eu assim. tava querendo chorar, né, na verdade. Tive que Aham. segurar o choro ali. Que aí vem muita coisa na Muita cabeça, emoção, né? muita coisa que passa um filme na cabeça, Passa um né? filme rápido ali. Porque É, não foi uma vitória assim simples, né? Você é, brigou tanto para participar do torneio, exatamente. quando teve que lutar lá também. Ah, e também vem memórias até de quando eu tava treinando no início da carreira e tal, né? Tipo, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu sempre sonhava em ser campeão brasileiro. Não sabia o quão difícil ia ser, né? Mas sonhar eu sempre sonhei, né? E aí, de Aham. repente, acontece de maneira inesperada, sim, aconteceu. Não estava nos meus planos esse ano. Eu tinha, claro, eu queria jogar o campeonato e dar meu melhor e, como eu disse, se eu ficasse entre os quatro primeiros, já estava satisfeito. Mas aí, da forma que tudo foi acontecendo, enfim, aconteceu, né? E aí, demora a ficha cair. Eu acho que até agora nem caiu. Porque, sei lá, era um desejo muito grande que eu tinha, né? E na hora que realiza, fica meio atordoado até, né? E É incrível. agora, quais são os planos aí? Tem alguns próximos torneios agendados já, convites aí? Ainda tô meio de boa agora. Tem uns torneios aí que eu tenho plano de jogar, por exemplo, Continental, Continental em São certeza vai Paulo. jogar, né? Certeza, certeza absoluta. Tem alguns outros torneios aí que eu tenho em mente. O foco agora é o foco que, na verdade, desde o início do ano eu tava, que é fazer a terceira norma de Terceira GM e norma, passar né? 2.500 de rate. Esse sim O é que você tá a agora no meta do ano. live é o Acho que é seu meu rate máximo. recorde. Eu acho Eu que no tinha live visto eu no tinha visto live no TSBD que era não, 2.669, 2.400. 2.469 e agora é Exatamente. 2.470, né? Eu acho que é isso, Se não me engano, eu tô indo para 2.470 ou sei lá. Acho que Isso. esse é meu recorde, não tenho certeza. A meta é passar 2.500 esse ano e a terceira norma. Espero conseguir pelo menos uma das duas coisas, né? Quem sabe as duas, né? Tô mais É, motivado que nunca agora. sim. Esse título brasileiro me deu uma energia agora. é, Acho que eu tenho que até Incrível, né? controlar a euforia. Mas até que nesse ponto eu tenho cabeça no lugar. Mas enfim, eu acredito que dá esse ano de virar grande mestre. Então, no mais é isso, mestre internacional. Muito obrigado pela entrevista. Assim, em nome da galera do Acre aqui, a gente quer agradecer aí Eu que sua agradeço aí por participação tudo. por ter jogado com a bandeira do Acre. Coisas que dificilmente aconteceriam. O Acre vencendo, tendo um federado lá e jogando com Ganhando, a né? bandeira do Acre, né? E vencendo alguém de São Paulo. Algo que a Exatamente. gente nunca imaginou aí que aconteceria. Mas eu acho que eu que tenho que agradecer ao Acre pela oportunidade concedida em 2017 e 2018. E o pessoal sempre foi muito receptivo e tal. Não tem absolutamente nada que reclamar do Acre, só O xadrez agradecer. aqui mudou muito. E eu só saí daí porque eu casei e tal, e tô Aham. morando em Minas, porque se fosse uma outra situação de vida, ou sei lá, se minha esposa pudesse morar aí, talvez eu ficasse mais um tempo, né? Foram imposições da vida, né? Mas O aí, xa- o povo do Acre eu só tem a agradecer. Só isso. A Tenho gente que mais. agradece também. O xadrez do Acre, sem dúvida nenhuma, foi outra aqui. Você trouxe um ensinamento, muitos ensinamentos para nós. É, que bom, fico Então, feliz. no mais é isso, mestre. Muito obrigado mesmo. Parabéns aí. Muita sorte para você. Muita sorte não, né? Muito trabalho para você conseguir aí os 2.500 e a terceira e a última norma aí virar grande mestre logo logo.
Obrigadão. Se Deus quiser, vamos conseguir todo mundo nossas metas aí. É isso aí, então. Tranquilo? Valeu. Então é isso aí, galera do xadrez. Esse foi um vídeo aí especial com o mestre internacional Roberto Molina, atual campeão brasileiro. Então se você quer nos ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí. Valeu e até a próxima. Falou!